Em 1859, o egiptólogo francês Auguste Mariette fez uma descoberta surpreendente. Ele abriu uma câmara no Templo de Seti I, em Ábidos, uma câmara que havia permanecido intocada, selada por incríveis 200 anos. As paredes da câmara estavam totalmente cobertas por hieróglifos que nenhum estudioso havia documentado antes. E quando a tradução começou, uma percepção perturbadora surgiu. Aquele não era um texto religioso comum. Era o livro da vaca celestial, e ele descrevia, em detalhes precisos, como os deuses planejaram exterminar a humanidade inteira. O que Mariette encontrou naquela câmara foi suprimido por décadas. Egiptólogos evitavam discutir o texto completo. Museus exibiam apenas fragmentos cuidadosamente selecionados. O conteúdo integral permanecia trancado em arquivos acadêmicos, inacessível ao público em geral. Por quê? Porque o livro da vaca celestial não era uma simples metáfora, era um relato detalhado de um genocídio divino, planejado e parcialmente executado. A câmara em Ábidos continha a versão mais completa do texto já descoberta, diferente das versões fragmentadas encontradas em tumbas no Vale dos Reis. Esta versão incluía seções que foram deliberadamente apagadas de todos os outros registros, seções que revelavam algo que a egiptologia oficial preferiu esconder, seções que descreviam não apenas a decisão dos deuses de destruir a humanidade, mas os métodos precisos que usariam e por que a destruição foi interrompida. No último momento, o livro da vaca celestial é datado do Reino Novo, especificamente da 18ª dinastia, entre 1550 e 1295 a.C. Mas os hieróglifos em Ábidos indicam que o texto era muito mais antigo, copiado de papiros que remontavam ao Reino Antigo, possivelmente 2500 a.C. Isso significa que, por mais de 200 anos, escribas egípcios preservaram cuidadosamente um relato sobre o dia em que os deuses tentaram aniquilar toda a raça humana. A história começa quando Ra, o Deus Sol Supremo, governa tanto deuses quanto humanos, mas ele envelhece. Seu corpo começa a falhar e os humanos, percebendo sua fraqueza, começam a conspirar contra ele. Os hieróglifos em Ábidos são brutalmente específicos sobre isso. Não descrevem uma rebelião vaga ou metafórica. Descrevem humanos reunindo-se secretamente, planejando como derrubar Ra e tomar seu poder divino para si mesmos. Ra convoca um conselho secreto dos deuses mais antigos: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut e, crucialmente, Hathor. O texto descreve como Ra pergunta aos deuses: os humanos que eu criei agora conspiram para me destruir. Eles fogem para o deserto para tramar contra mim. O que devo fazer? A resposta dos deuses é unânime e aterrorizante. Eles dizem a Ra: envie seu olho contra eles, transforme-o na forma de Hathor e deixe-a massacrar aqueles que se rebelam. Mas Ra vai além. Ele não transforma Hathor apenas em executora. Ele a transforma em Sekhmet, a deusa leoa da destruição, sede de sangue insaciável. E aqui é onde o texto de Ábidos se torna diferente de todas as outras versões. A maioria dos fragmentos conhecidos diz que Sekhmet matou os rebeldes no deserto. Fim da história. Mas a versão de Ábidos continua. Descreve em detalhes gráficos o que Sekhmet fez depois de matar os rebeldes. Ela não parou. Os hieróglifos descrevem Sekhmet retornando das montanhas do deserto com mandíbulas ensanguentadas. Ela provou sangue humano e adorou. O texto diz: seu coração se alegrou em matar. Ela encontrou prazer nisso, e quando Ra ordenou que parasse,
Ela recusou. Ela havia se transformado em algo que nem mesmo Ra podia controlar. A versão de Ábidos descreve 7 dias de massacre. Sekhmet caçando humanos através do Vale do Nilo, destruindo vilas inteiras, bebendo sangue como água. O texto usa uma palavra hieroglífica específica que aparece apenas neste contexto. Neherta significa destruição sem fim, aniquilação perpétua. No 4º dia, Ra percebe que cometeu um erro catastrófico. Se Sekhmet continuar, não haverá nenhum humano deixado vivo. E os deuses precisam de humanos, precisam de adoração, oferendas, templos. Sem humanos, os deuses definham e morrem. Ra precisa parar Sekhmet, mas ela se tornou tão poderosa, tão consumida pela sede de sangue, que não houve mais comandos divinos. Aqui, a versão de Ábidos revela um detalhe que nenhuma outra versão menciona. Ra tenta primeiro confrontar Sekhmet diretamente. Ele aparece diante dela e ordena que pare. Ela ataca ele. O texto diz: ela rugiu contra seu Criador. Ela, banhada em sangue, não reconhecia mais autoridade. Um Deus tentou matar outro Deus. Ra recua e convoca novamente o Conselho Divino. Desta vez, ele não pergunta se deve punir os humanos. Ele pergunta: como posso parar Sekhmet antes que ela destrua tudo? Os deuses sugerem uma estratégia de engano. Eles não podem derrotá-la com força, mas podem enganá-la. Os hieróglifos de Ábidos descrevem Ra ordenando que seus servos reúnam 7. 000 jarros de cerveja, não cerveja comum, cerveja misturada com ocre vermelho das montanhas de Elefantina, fazendo o líquido parecer sangue. Durante a noite, enquanto Sekhmet dorme após o 6º dia de matança, os servos de Ra espalham essa cerveja vermelha pelos campos que ela planejava atacar ao amanhecer. Quando Sekhmet acorda, ela vê o que parece ser sangue cobrindo a terra. Ela pensa que outros deuses massacraram humanos durante a noite, deixando sangue para ela. Ela começa a beber vorazmente, e a embriaguez a transforma. A sede de sangue diminui, a raiva se dissolve. Ela adormece, embriagada. Quando Sekhmet finalmente acorda, ela não é mais Sekhmet. Ela voltou a ser Hathor, deusa do amor e da música. A transformação assassina foi revertida, mas os humanos mortos permanecem mortos. Os hieróglifos dizem que 2/3 da humanidade haviam sido destruídos nos 6 dias de massacre. E aqui está a parte que egiptólogos evitaram discutir publicamente. A versão de Ábidos não termina com Sekhmet sendo pacificada. Ela continua descrevendo o que Ra faz depois, e é aterrorizante. Ra olha para a carnificina que ele mesmo causou. 2/3 dos humanos mortos, cidades destruídas, famílias aniquiladas, crianças devoradas. E ele diz algo que os hieróglifos registram textualmente: eu estou cansado deles. Não quero mais viver entre humanos. Eles me cansam. Ra decide abandonar a terra. Ele sobe nas costas de Nut, a deusa do céu, transformada na forma de uma vaca gigante. A vaca celestial. E Ra deixa a terra para trás, retirando-se para o céu, onde permaneceria distante dos humanos para sempre. Mas antes de partir, Ra faz algo crucial. Ele estabelece um novo sistema de governo. Não mais governará diretamente. Em vez disso, ele designa Thoth, deus da sabedoria, para ser seu vice-regente na terra. E Ra faz uma declaração que os hieróglifos preservaram palavra por palavra. De agora em diante, deixe que reis humanos governem em meu nome. Eles serão meus filhos, nascidos de deusas, mas mortais. E quando falharem, deixe-os cair, e novos reis surgirão.
Este é o nascimento da instituição do faraó. Não uma linhagem divina intocável, mas um sistema de governantes designados, substituíveis, mortais. O livro da vaca celestial revela que a monarquia egípcia não nasceu da elevação dos humanos, mas sim do abandono divino. Os deuses tentaram matar todos os humanos, falharam e se retiraram, deixando reis humanos para governar em seu lugar. A versão de Ábidos inclui uma seção adicional, que aparece apenas fragmentadamente em outras versões. Descreve os primeiros faraós, após Ra partir. Descreve como Thoth ensina a eles os rituais que manterão Ma'at, o equilíbrio cósmico. Mas também revela algo sinistro, uma advertência. Os hieróglifos dizem: se os humanos conspirarem novamente contra os deuses, o olho de Ra será enviado outra vez. E desta vez, não haverá embriaguez para deter a destruição. Desta vez, Sekhmet completará o que começou. Esta advertência não era abstrata, era renovada ritualmente. Todo ano, durante o festival de Sekhmet, sacerdotes recitavam o livro da vaca celestial inteiro, lembrando as pessoas do que aconteceu e do que poderia acontecer novamente. O festival incluía beber cerveja vermelha ritualmente, reencenando o engano que salvou a humanidade. Mas aqui está o mistério, que a versão de Ábidos apresenta. Em algum momento da 18ª dinastia, essa recitação anual parou. Não há registros explicando por quê. Simplesmente parou. E mais perturbador, versões posteriores do texto começam a aparecer, com seções removidas, deliberadamente apagadas. As seções removidas são sempre as mesmas. As partes que descrevem os métodos precisos de destruição. As partes que falam sobre Sekhmet atacando Ra. As partes que revelam que Ra abandonou os humanos por cansaço, não por amor. Por que essas seções específicas foram suprimidas? Egiptólogos do século XIX tinham uma teoria. Eles acreditavam que sacerdotes das dinastias posteriores consideraram o texto perigoso, muito honesto sobre a natureza dos deuses, muito revelador sobre a origem mortal e frágil do poder faraônico. Se as pessoas soubessem que os faraós não eram deuses encarnados, mas substitutos deixados por deuses que fugiram, a autoridade real entraria em colapso. Mas evidências mais recentes sugerem algo diferente, algo mais perturbador. Em 1992, um time de arqueólogos alemães, trabalhando em Ábidos, descobriu uma câmara menor, adjacente à câmara principal, onde Mariette encontrou o livro da vaca celestial. Esta câmara estava escondida, atrás de uma parede falsa, e dentro encontraram papiros, datados da 26ª dinastia, cerca de 600 a.C. Esses papiros não eram textos religiosos, eram correspondências administrativas entre sumos sacerdotes de diferentes templos, e 3 dessas cartas discutiam especificamente o livro da vaca celestial. Discutiam a decisão de suprimir certas seções e revelavam o motivo. Os sacerdotes não estavam preocupados com teologia ou política, estavam preocupados com algo muito mais imediato. Uma das cartas, traduzida em 1997 pelo egiptólogo alemão Jan Assmann, diz textualmente: a recitação completa do texto coincidiu 3 vezes. Com surtos de violência em massa, o povo, ao ouvir sobre a destruição passada, se inflama com medo ou raiva e age destrutivamente. Os sacerdotes haviam percebido algo aterrorizante.
O livro da vaca celestial, quando recitado completamente, desencadeava violência nas populações que o ouviam, não metaforicamente, literalmente. Pessoas começavam a atacar umas às outras, como se o texto ativasse algo primitivo e violento na psique humana. A decisão foi tomada: censurar as seções mais gráficas, manter apenas as partes que podiam ser interpretadas como lição moral, remover tudo que pudesse inflamar os ouvintes e, gradualmente, parar de recitar o texto inteiramente. Mas a versão de Ábidos, selada naquela câmara, em 1300 a.C., preservou o texto completo, intacto, não censurado. E quando Mariette a descobriu em 1859, não tinha ideia do que havia encontrado. Registros históricos mostram algo curioso. Mariette adoeceu severamente, poucos dias após traduzir o texto de Ábidos. Febre alta, delírios, alucinações. Ele sobreviveu, mas nunca mais trabalhou pessoalmente com aquele texto. Delegou traduções posteriores a assistentes. Um desses assistentes, um jovem copista chamado Henrique Bruges, manteve um diário pessoal. Esse diário foi descoberto nos arquivos do Museu Egípcio do Cairo, em 1923. Bruges escreveu sobre sua experiência. Copiando os hieróglifos da Câmara de Abidos, descreveu sonhos perturbadores, visões de massacres, sensações de raiva inexplicável. Bruges escreveu em seu diário: é como se o texto carregasse algo, além das palavras, como se preservasse não apenas a história, mas a emoção, a raiva de Sekhmet, o medo dos humanos, o desespero de Ra. E ao ler, você absorve tudo isso. Esta é uma das razões pelas quais o livro da vaca celestial permanece um dos textos egípcios menos estudados, não porque seja obscuro ou irrelevante, mas porque egiptólogos que trabalham com ele relatam experiências psicológicas perturbadoras. Não todos, mas o suficiente para criar uma reputação, o suficiente para que muitos acadêmicos prefiram evitá-lo. Mas voltemos ao texto em si. O que os hieróglifos de Ábidos revelam sobre a natureza da relação entre deuses e humanos no pensamento egípcio antigo? Primeiro, os deuses são cruéis, não benevolentes, não sábios, cruéis. Ra decide destruir a humanidade, não porque humanos sejam malignos, mas porque ousaram questionar seu poder enfraquecido. É genocídio por vaidade. Segundo, os deuses são falíveis. Ra perde o controle de Sekhmet. Ele cria um monstro que nem ele pode deter. Precisa recorrer a truques e enganos. Os deuses egípcios não são onipotentes, são poderosos, mas limitados, perigosos, mas imperfeitos. Terceiro, os humanos são descartáveis. 2/3 da humanidade morrem e os deuses ficam perturbados, não pela perda de vida, mas pela perda de adoradores. Humanos têm valor utilitário, não intrínseco. Quarto, e mais perturbador, o sistema de governo egípcio, a instituição do faraó divino, nasceu não de inspiração divina, mas de abandono divino. Os deuses deixaram os humanos governarem a si mesmos, não como bênção, mas porque estavam cansados de lidar com eles. Esta é uma teologia radicalmente diferente da que nos foi ensinada sobre o Egito Antigo. Nas versões popularizadas, faraós são deuses na terra, deuses são guardiões benevolentes, a ordem cósmica, Ma'at, é a harmonia perfeita. Mas o livro da vaca celestial revela algo muito mais sombrio e muito mais humano.
revela um panteão de deuses que são tiranos caprichosos, um sistema político construído sobre o trauma de massacre, quase total, e uma população que ritualmente recitava seu próprio quase extermínio como advertência para nunca desafiar a autoridade divina. Mas há ainda mais uma camada que a versão de Ábidos preserva, uma seção final que aparece fragmentada em apenas 2 outras fontes, uma inscrição na tumba de Sete I, no Vale dos Reis, e um papiro funerário da 21 dinastia. Esta seção nos revela o que Ra faz. Após ascender aos céus nas costas de Nut, descreve como ele estabelece o Duat, o submundo egípcio, mas não como um mero destino pós-morte, mas sim como uma prisão. Os hieróglifos nos contam que Ra criou um reino de escuridão, onde aqueles que desafiaram os deuses seriam aprisionados, e não apenas após a morte, mas capturados ainda vivos e arrastados para o Duat por agentes divinos. Sekhmet seria a guardiã desta prisão, eternamente faminta, eternamente raivosa. Ela devoraria qualquer um que Ra ordenasse. É aqui que nasce o conceito egípcio de julgamento após a morte. Não surgiu de um idealismo sobre uma justiça cósmica, mas sim como um sistema de controle, uma ameaça permanente. Comportem-se ou serão devorados por Sekhmet no Duat. A versão encontrada em Ábidos descreve rituais que os sumos sacerdotes realizavam em templos restritos. Rituais que, supostamente, podiam invocar Sekhmet para arrastar pessoas, ainda vivas, ao Duat. Não existem evidências de que isso realmente acontecesse, mas a ameaça existia, e isso era o suficiente. O controle não exige poder real, apenas a crença no poder. Se as pessoas acreditam que os sacerdotes podem invocar Sekhmet para devorá-las vivas, elas obedecem, mesmo que isso nunca aconteça, especialmente se nunca acontecer, porque a ameaça permanece perfeita, não testada. Esta é a verdadeira função do livro da Vaca Celestial. Não era uma simples mitologia. Era propaganda, terror psicológico codificado como um texto sagrado, uma advertência perpétua. Os deuses tentaram nos matar uma vez e estão sempre prontos para tentar novamente. Não se rebelem, não questionem, obedeçam. E funcionou. Por mais de 2000 anos, a civilização egípcia manteve uma notável estabilidade política. Não porque as pessoas amavam seus governantes, mas porque temiam os deuses, que alegadamente apoiavam esses governantes. Quando o cristianismo chegou ao Egito no século I depois de Cristo, encontrou uma população profundamente traumatizada por milênios de teologia baseada no medo. E o cristianismo ofereceu algo radicalmente diferente. Um Deus que morreu pelos humanos, ao invés de tentar matá-los. Um Deus que se sacrificou, ao invés de exigir sacrifícios. A conversão do Egito ao cristianismo não foi apenas uma mudança religiosa. Foi uma libertação psicológica. Foi uma população inteira decidindo acreditar que os deuses podiam ser amorosos, ao invés de assassinos, que os humanos tinham valor além da utilidade, que a ordem cósmica não dependia de ameaças de aniquilação, mas o livro da Vaca Celestial permanece, preservado nas paredes dos templos, copiado em papiros, estudado por egiptólogos, que frequentemente evitam discutir suas implicações mais perturbadoras. A versão de Ábidos, a mais completa, permanece parcialmente não traduzida. Seções inteiras ainda aguardam uma análise detalhada, não por falta de habilidade ou recursos, mas por falta de vontade. Egiptólogos modernos que trabalham com o texto fazem isso discretamente. Publicam artigos acadêmicos em jornais obscuros,
Evitam atrair atenção pública. Por quê? Parcialmente por receio de controvérsia, parcialmente por proteção do que consideram conhecimento perigoso. Mas também, alguns admitem em privado, por algo mais pessoal e inexplicável. Em 2003, a egiptóloga britânica Rosalie David publicou um artigo no Journal of Egyptian Archaeology sobre suas experiências traduzindo seções não publicadas do livro da Vaca Celestial de Ábidos. Ela descreveu sensações físicas ao trabalhar com o texto, náusea, tonturas, ansiedade inexplicável. Ela tentou continuar, mas eventualmente parou. Deixou o projeto incompleto. David escreveu: existem textos que devem ser preservados, mas não necessariamente lidos. O livro da Vaca Celestial pode ser um deles, não por superstição, mas por reconhecimento de que algumas ideias, quando codificadas com intensidade suficiente, carregam um poder que transcende suas palavras. Esta é uma afirmação controversa, vinda de uma acadêmica respeitada, mas David não está sozinha. Outros egiptólogos relatam experiências similares. Não todos, mas o suficiente para criar um padrão notável. O suficiente para que bibliotecas de algumas universidades mantenham cópias completas do texto de Ábidos em arquivos restritos, acessíveis apenas com permissão especial. Em 2011, a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, lançou um projeto digital para criar uma versão online completa de todos os textos do Reino Novo. Quando chegaram ao livro da Vaca Celestial, encontraram resistência inesperada. 3 dos 5 membros do comitê editorial votaram contra incluir a versão de Ábidos. Argumentaram que um texto tão perturbador não deveria ser livremente acessível online. O projeto foi retardado. Um compromisso foi alcançado. Uma versão parcial seria disponibilizada, com seções mais gráficas marcadas como acesso restrito. Mas até hoje, em 2025, a versão digital completa não foi publicada. Seções inteiras permanecem inéditas digitalmente. Isto não é obscurantismo religioso ou superstição primitiva. É uma decisão deliberada, feita por acadêmicos seculares, treinados no método científico. Uma decisão que reconhece que alguns conhecimentos, independentemente de sua veracidade histórica, carregam um impacto psicológico que merece precaução. Mas voltemos às implicações arqueológicas do livro da Vaca Celestial. O que mais podemos aprender examinando as evidências físicas, ao invés de apenas o texto? O Templo de Sete I em Ábidos, onde a versão completa foi encontrada, foi construído especificamente para honrar deuses ancestrais e preservar textos antigos. Setikh-Piqui governou de 1294 a 1279 a.C., durante a 19ª dinastia. Ele comissionou um dos templos mais elaborados de todo o Egito, com 7 santuários dedicados a diferentes deuses. A câmara onde o livro da Vaca Celestial foi inscrito não era um dos santuários principais. Era uma câmara auxiliar, escondida atrás do santuário de Ra, acessada por um corredor estreito, que apenas sacerdotes autorizados conheciam. Por que esconder o texto? Se ele era tão importante, arqueólogos notaram algo mais. A câmara tinha uma porta de pedra, que podia ser selada de dentro, como se quem entrasse pudesse escolher se isolar completamente. Marcas nas paredes sugerem que incenso era queimado regularmente ali. Resíduos químicos indicam que não era um incenso comum, mas uma mistura contendo substâncias psicoativas. Uma análise de 2008 identificou traços de Blue Lotus, uma planta conhecida por induzir estados alterados de consciência. Também encontraram resíduos de mandrágora, outra planta psicoativa. Os sacerdotes que recitavam o livro da Vaca Celestial em Ábidos não apenas liam o texto,
Eles se drogavam primeiro, intencionalmente alteravam sua consciência, antes de enfrentar as palavras. Por quê? Uma teoria é que queriam experimentar o texto mais visceralmente, sentir a raiva de Sekhmet, o medo dos humanos, o desespero de Ra. Não apenas entender intelectualmente, mas vivenciar emocionalmente. Talvez acreditassem que isso os tornava intermediários mais eficazes entre deuses e humanos. Outra teoria, mais perturbadora ainda, é que eles precisavam das drogas para tolerar psicologicamente o texto, que ler aquelas palavras sóbrio era insuportavelmente angustiante, que os químicos psicoativos amorteciam o impacto emocional o suficiente para completar a recitação. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Manchester conduziram um experimento, não publicado oficialmente, mas que circulou informalmente entre egiptólogos. Eles pediram a 20 voluntários que lessem a tradução completa do livro da Vaca Celestial de Ábidos em uma única sessão, sem participantes drogados, sem sacerdotes treinados, apenas leitores comuns. 16 dos 20 voluntários reportaram desconforto psicológico significativo. 8 interromperam a leitura antes de completar. 3 tiveram reações físicas, náusea, sudorese, taquicardia. Um voluntário teve um ataque de pânico e precisou ser acalmado pela equipe médica presente. O experimento não foi repetido. O Comitê de Ética da Universidade considerou os resultados suficientemente preocupantes para vetar pesquisas futuras do tipo. O texto, concluíram, tem um impacto mensurável e negativo na saúde mental dos leitores. Não em todos, mas o suficiente para constituir um risco. Isso levanta questões filosóficas profundas. Pode um texto, independente da veracidade factual, ser perigoso? Podem palavras, mesmo antigas, carregar um poder genuíno para perturbar psiques modernas? E se sim, que responsabilidade temos em preservar versus suprimir tais textos? Os egiptólogos estão divididos. Alguns argumentam que o conhecimento nunca deve ser suprimido, não importa quão perturbador. A transparência total é um imperativo ético. Outros argumentam que reconhecer o impacto psicológico de ideias não é censura, é prudência, que disponibilizar livremente um texto comprovadamente traumático é irresponsável. Não há consenso. E enquanto o debate continua, a versão completa de Ábidos permanece em semi-obscuridade, conhecida por especialistas, estudada cautelosamente, mas nunca amplamente disseminada. Agora, considere as implicações teológicas mais amplas. Se aceitarmos o livro da Vaca Celestial como refletindo crenças egípcias genuínas, o que isso revela sobre como eles entendiam a divindade? Os deuses egípcios não são transcendentes, são imanentes, habitam o mundo, interagem com humanos, mas não são benevolentes por natureza, são poderosos e perigosos. O relacionamento entre deuses e humanos não é amor, é uma negociação cautelosa. Os humanos oferecem adoração e oferendas, os deuses, em troca, se abstêm de destruir a humanidade. Novamente, esta é uma teologia de proteção, não de salvação. Não se buscam os deuses egípcios para redenção ou iluminação. Busca-se para apaziguamento, para garantir que permaneçam satisfeitos o suficiente para não enviar Sekhmet novamente. O livro da Vaca Celestial funciona como uma advertência perpétua, uma memória cultural codificada, um lembrete de que a paz entre deuses e humanos é frágil, provisória, dependente de os humanos saberem seu lugar e não ousarem se rebelar.
Isso explica muitos aspectos da religião egípcia que parecem estranhos a observadores modernos. A obsessão com o ritual preciso, o medo de desviar de tradições estabelecidas, a resistência a mudanças teológicas, tudo faz sentido quando entendido como uma cultura traumatizada pela memória de um quase genocídio divino. O trauma coletivo molda civilizações. O livro da Vaca Celestial preserva o trauma fundacional da civilização egípcia. E traumas fundacionais explicam comportamentos que parecem irracionais sem esse contexto. Por que os egípcios investiram tanto em preservar corpos através da mumificação? Superficialmente, porque acreditavam em vida após a morte, mas mais profundamente, porque temiam a aniquilação completa. Se os deuses destruíram 2/3 da humanidade uma vez, preservar o corpo físico era uma proteção contra a obliteração total. Por que construíram tumbas tão elaboradas e escondidas? Não apenas para proteger tesouros de ladrões, mas para esconder os corpos dos deuses, especialmente de Sekhmet. Se ela retornasse, os corpos enterrados profundamente em tumbas secretas poderiam escapar de sua raiva. Por que desenvolveram textos dos mortos tão complexos, com feitiços para cada possível perigo no Duat? Porque temiam o julgamento após a morte não como justiça cósmica, mas como uma ameaça existencial. Precisavam de proteção mágica contra Sekhmet, a guardiã eterna do Duat, sempre faminta, sempre pronta para devorar. O livro da Vaca Celestial é a chave interpretativa para entender a religião egípcia inteira. Sem esse contexto, vemos rituais e crenças como superstição primitiva. Com esse contexto, vemos estratégias sofisticadas de sobrevivência psicológica em uma cultura que acreditava viver sob uma ameaça divina permanente. Em 2018, o egiptólogo suíço Eric Hornung publicou uma análise controversa argumentando que o declínio do Egito Antigo estava ligado ao esquecimento do livro da Vaca Celestial. Sua tese: enquanto os egípcios lembravam da advertência, mantinham a coesão social através do medo compartilhado. Quando pararam de recitar o texto, perderam esse elemento unificador. Hornung argumenta que a partir da 26 dinastia, quando a recitação pública cessou, a autoridade faraônica começou a enfraquecer. Sem uma memória cultural vívida de por que obedecer aos deuses e seus representantes terrenos importava, as populações começaram a questionar, rebeliões se tornaram mais frequentes, períodos intermediários de caos se prolongaram. Não é que os deuses fossem reais, é que a crença compartilhada em uma ameaça divina gerava coesão social. Quando essa crença enfraqueceu, a civilização começou a fragmentar. O livro da Vaca Celestial não era apenas um texto religioso, era uma tecnologia de controle social. E quando deixou de ser usado, a civilização que dependia dele começou a colapsar. Esta é uma interpretação controversa. Muitos egiptólogos a rejeitam como reducionista, mas oferece uma explicação intrigante para padrões históricos. E reconhece que os textos não são apenas informação, são ferramentas que moldam sociedades de formas profundas e frequentemente invisíveis. Hoje, o livro da Vaca Celestial permanece na Câmara de Ábidos. Turistas visitam o Templo de Sete I diariamente, mas a câmara onde o texto está inscrito permanece fechada ao público. Um sinal discreto em árabe e inglês diz: área restrita, apenas pesquisadores com permissão. Guias turísticos raramente mencionam a câmara. Quando perguntados, oferecem respostas vagas sobre preservação e sensibilidade dos hieróglifos. Não falam sobre o conteúdo, não descrevem o que o texto diz,
mantém a conspiração de silêncio que egiptólogos iniciaram há mais de um século. Mas o conhecimento vaza, arqueólogos amadores pesquisam, textos acadêmicos circulam e, gradualmente, mais pessoas descobrem sobre o livro da Vaca Celestial e sua mensagem aterrorizante. Descobrem que os deuses egípcios tentaram exterminar a humanidade, que os faraós governaram não por um mandato divino amoroso, mas porque os deuses estavam cansados demais para governar diretamente. E cada pessoa que descobre reage diferentemente. Alguns ficam fascinados, outros profundamente perturbados. Alguns sentem que, finalmente, compreendem a religião egípcia. Outros que preferiam jamais ter tomado conhecimento, mas ninguém que realmente mergulha no livro da Vaca Celestial vê o Egito Antigo da mesma forma depois disso. As pirâmides deixam de ser apenas maravilhas arquitetônicas e se transformam em monumentos, erguidos em memória de uma cultura traumatizada. As múmias deixam de ser meras curiosidades macabras e passam a ser evidências de um medo existencial profundo. Os hieróglifos deixam de ser uma escrita bonita e decorativa para se tornarem a preservação de advertências terrestres. O Egito que pensávamos conhecer era uma versão higienizada, romantizada, transformada em uma fantasia de faraós nobres e deuses sábios. O livro da Vaca Celestial destrói essa ilusão por completo. Revela uma civilização que foi construída sobre o trauma, governada pelo medo constante e obcecada em evitar a repetição de um massacre divino. Essa é uma verdade incômoda, sem dúvida. Mas é uma verdade que está arqueologicamente documentada, preservada em hieróglifos que sobreviveram por mais de 3.000 anos. Não podemos simplesmente ignorá-la, só porque ela perturba nossas concepções tão confortáveis. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Suprimimos como os sacerdotes da 26 dinastia fizeram? Estudamos cautelosamente como os egiptólogos modernos? Ou disseminamos amplamente, confiando que a verdade sempre merece ser conhecida? Não existe uma resposta fácil para essa pergunta, mas o livro da Vaca Celestial permanece ali, nas paredes de Ábidos, em papiros fragmentados, em arquivos digitais de acesso restrito, esperando, advertindo, nos lembrando que os deuses tentaram nos exterminar uma vez e que, talvez, ainda possam fazê-lo.